Olá, olá você que é inscrito nesse canal e você que está acessando esse vídeo agora através da busca. Muito obrigado pela sua presença, que Deus abençoe sua vida. Hoje nós estamos no terceiro dia de uma vida com propósitos e hoje nós vamos estar dando continuidade ao estudo desses 42 dias de jornada, tá bom? Hoje é o dia 3 e nós temos como tema a seguinte pergunta: o que dirige a sua vida? Essa é uma pergunta muito incisiva e direta para você e para mim. Essa pergunta, ela é para mim, ela é para você, ela é para todos nós. O que dirige as nossas vidas? Eu te pergunto, o que dirige a sua vida? E eu pergunto para mim e você também me pergunta, o que dirige a minha vida? Então nós vamos estar fazendo uma reflexão nesse terceiro dia sobre essa pergunta. E nós vamos começar aqui falando sobre a palavra de Deus, pois toda reflexão ela tem que estar embasada, fundamentada na palavra de Deus. Lembrando que cada um desses estudos são todos fundamentados na palavra de Deus. E na palavra de Deus, no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 4, diz assim, na versão Bíblia Viva: percebi que o que faz os homens correrem atrás do sucesso é inveja. Aí nós temos mais uma frase aqui do Thomas Carlyle: o homem sem propósitos é como um barco sem leme, um vira-lata, um nada, um ninguém. Então, nós temos aqui duas frases importantes. Nós temos aqui uma citação bíblica, que é fundamental, e nós temos aqui uma frase de efeito. Nós temos que entender que cada um de nós é dirigido por determinadas escolhas, é dirigido por determinados desejos. Cada ser humano é dirigido por uma determinada coisa ou um conjunto de coisas, desejos e sonhos ou traumas. E hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo. Eu quero aqui trazer as reflexões que estão dentro dessa meditação de hoje. Nós temos 5 motivos que dirigem a nossa vida. Depois, quando você estiver lendo esse livro, você vai estar vendo cada um deles de forma detalhada, tá bom? Nós vamos ver aqui 5 motivos que dirigem a sua vida. E esses motivos aqui nem sempre são motivos bons. E nem sempre são motivos que nós mesmos procuramos. Muitas vezes nós viemos de algum trauma, nós viemos de alguma situação de problema familiar e isso tornou-se um trauma e isso tem sido o que tem dirigido as nossas vidas, mesmo inconscientemente, mas é algo que tem nos levado para viver sempre naquele ciclo vicioso, tá bom? Então, nós vamos ver aqui 5 motivos que dirigem a nossa vida. E esses aqui são os motivos negativos. Geralmente, muitas pessoas são dirigidas pela culpa. As pessoas que cometeram algum crime, as pessoas que cometeram muitos erros no passado, isso se tornou um trauma na mente das pessoas e elas vivem realmente dirigidas pelo medo, pela culpa. Elas não fazem muitas coisas porque elas ficam presas àqueles erros, aqueles pecados que ela cometeu, aquelas falhas que ela cometeu no passado, e ela ainda não se libertou daquilo em Cristo. E ela vive sempre presa àquele medo, àquela culpa. E por isso a culpa dirige a vida da pessoa. Muitos são dirigidos pelo ressentimento e pela raiva. Então o que acontece?
Muitas pessoas, elas não tiveram a facilidade de aprender a perdoar, sofreram muito em suas vidas, e elas guardam rancor e ressentimento. E isso dirige a vida da pessoa. As pessoas não conseguem perdoar, não conseguem liberar perdão, estão feridas e não procuraram e não aceitam ser curadas, não procuram tratar dessa ferida e ser curada por Deus. E até mesmo procurar uma ajuda profissional. Isso é o que dirige a vida de muitas pessoas, a mágoa e ressentimento. Aí nós temos aqui a terceira coisa que dirige a vida das pessoas, que é: muitos são dirigidos pelo medo. E esses medos são frutos de traumas e experiências traumáticas. Muitas pessoas, por ter passado por experiências traumáticas de traição, de inveja, de decepção amorosa, decepção psicológica, decepção espiritual, se decepcionaram com pastores, com seus líderes. Essas pessoas, elas são dirigidas pelo medo. E isso faz com que a pessoa não queira se envolver com nada que se refere à obra de Deus. Essa pessoa é uma pessoa que não consegue confiar em ninguém, em nada, por causa dessa situação de traumas que ela sofreu. E essas experiências traumáticas que essa pessoa ainda não conseguiu trabalhar buscando a Deus, não conseguiu realmente fazer uma reflexão profunda e de pouco a pouco ir se libertando com a ajuda de Deus. Muitas pessoas, elas são dirigidas pelo medo. A quarta coisa que leva as pessoas a serem dirigidas: muitos são dirigidos pelo materialismo. Isso aqui é algo que realmente nos nossos dias é a coisa mais fácil de você ver e perceber. É só você abrir o Google, é só você acessar as redes sociais, é só você assistir a televisão, que você sempre vai ver propagandas e mais propagandas falando que você precisa comprar um carro, que você precisa comprar uma casa, comprar uma roupa, que você precisa passear, que você precisa viajar, que você tem que mudar o seu estilo de vida, que você tem que ter um estilo de vida luxuoso, que você tem que viver como rei, como rainha. E, infelizmente, isso tem acontecido não somente na vida daqueles que estão afastados de Deus, que não têm uma comunhão com Deus, mas isso tem acontecido tristemente no meio cristão. E muitas igrejas, infelizmente, que na realidade muitas vezes não são nem igrejas, são empresas que usam o nome de igreja e usam a liturgia da igreja cristã, usam do materialismo para poder levar as pessoas a darem dinheiro para as suas igrejas. Então, muitos são dirigidos pelo materialismo. É o desejo de ter. A pessoa pensa que quanto mais dinheiro ela tiver, mais feliz, mais protegida ela será contra a doença, contra a violência e contra a solidão. E isso é o maior engano. Você pode ser uma pessoa podre de rico, mas se você não tiver amigos, de nada vai adiantar aquele dinheiro seu. Você vai ter momentos de felicidade, mas você não vai ter a felicidade verdadeira e principal, que é a comunhão com Deus, que não é comprada por dinheiro. Pelo contrário, é somente pela fé e pela graça de Deus. Tá bom? Então, muitas pessoas são dirigidas pelo materialismo. É o ter dinheiro, é ter o carro do ano, é ter uma mansão, é sempre viajar para os melhores lugares do mundo, é andar de primeira classe, é comprar as roupas mais caras, ficar exibindo a marca, os seus bens. Quem gosta de fazenda é ficar exibindo as fazendas, gados, pastos, máquinas e por aí vai, joias, enfim, tratamentos de beleza caríssimos e por aí vai. E a última coisa
dessas 5 que nós estamos acabando de falar, muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação. E isso é algo que muitas vezes nós não temos muito costume de parar para poder pensar. Mas é justamente a proposta desse livro, é fazer com que venhamos a refletir sobre cada área de nossa vida, sobre cada detalhe, para que possamos entender os propósitos de Deus para a nossa vida. Lembrando que no meio da moda tem uma frase que diz que o menos é sempre mais. Então nós temos que viver uma vida simples, uma vida com objetivos e uma vida com propósitos. Muitas vezes nós estamos focando em muitas coisas que não são os propósitos verdadeiros de Deus para a nossa vida. A gente quer se realizar em tantas coisas, mas o que acontece? Nós não buscamos entender os propósitos de Deus para a nossa vida. E nós vamos nos surpreender e vamos achar até errado e pensar assim, mas é só isso que Deus quer de mim? São esses os propósitos que Deus quer de mim? É tão pouco, eu faço tantas coisas, eu faço isso, aquilo, mas é justamente aí que está o nosso erro. Nós estamos vivendo para o nosso ego, para o nosso eu. Nós não estamos vivendo para a glória de Deus, para vivermos de forma coletiva. E sempre nós temos que entender que viver uma vida com propósitos é você focar naquilo que é mais importante para a sua comunhão com Deus e para com os seus irmãos e para com os seus semelhantes, tá bom? Então, muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação. Muitos tentam agradar a esposa em tudo. Muitas pessoas vivem de trauma querendo agradar os seus pais, mesmo depois de casado. Você fica querendo superar a expectativa dos seus pais, a expectativa dos seus familiares, a expectativa do seu pastor, dos seus irmãos de igreja, dos seus colegas de faculdade, dos seus amigos. E isso, muitas vezes, é o que dirige a vida de muitas pessoas. E eu confesso que na minha vida eu passei por isso, mas graças a Deus eu consegui superar isso. Por quê? Eu ficava procurando superar a expectativa dos meus pais. Eu ficava procurando superar a expectativa e querendo agradar a minha esposa em tudo, em cada detalhe. E o que acontece? Isso não é possível. Não é possível você querer agradar 100% a todo mundo. Não existe isso. Cada pessoa é única, com seus talentos, com suas habilidades e também com as suas deficiências e dificuldades. E nós temos que entender que nós nunca vamos conseguir realmente ter a aprovação absoluta de todo mundo. Não adianta nós pensarmos dessa maneira. E isso é o que tem levado muitas pessoas a viverem sua vida. As pessoas, elas não vivem a sua vida e não buscam os propósitos de Deus para a sua vida. Elas simplesmente vivem buscando a aprovação das pessoas ao seu redor, seja de pais, seja da sua esposa, marido, de filhos, amigos e amigas, vizinhos, colegas de trabalho, até mesmo do patrão. Nós temos que ser bons em tudo, mas principalmente nós temos que ser originais. Nós temos que ser o que somos, de cara limpa. Nós não temos que viver segundo a vontade de ninguém, somente segundo os propósitos e a vontade de Deus. Então, essa foi a primeira parte desse estudo sobre o que dirige a sua vida. Então, esses são os 5 pontos que o livro Uma Vida com Propósito trouxe para nós hoje nesse estudo. Agora, nós vamos passar para a parte que vai nos ensinar a como viver a nossa vida dentro dos propósitos de Deus e como ser dirigido por Deus. Então, o título do livro fala assim: As vantagens de uma vida dirigida por propósitos.
Então, nós vamos lá. São 5 pontos também. Primeiro ponto: conhecer o propósito de sua vida faz com que ela tenha sentido. Muitas pessoas vivem a sua vida sem sentido, acabam se suicidando, acabam se envolvendo no crime, acabam caindo em pecados, acabam caindo em bebedeiras, por causa disso, porque elas vivem uma vida sem sentido. E qual que é o sentido da nossa vida? Viver para Deus e ter amigos verdadeiros, irmãos, viver para Deus e ter um amor pelo seu próximo, pelo seu semelhante, fazer parte de uma família, de um corpo, de um grupo que realmente busca a Deus e que quer viver em união. A segunda coisa que nós temos que conhecer seu propósito simplifica a vida. Lembra daqui que eu falei anteriormente? Muitas vezes nós achamos que fazer 1001 coisas vai ser importante e nós seremos bem-sucedidos dessa maneira. E é aí que mora o engano. Porque não adianta você ficar fazendo inúmeras coisas que não estão dentro do propósito de Deus, porque você vai se cansar e também você não vai se realizar. E tudo que nós fazemos, que nós não nos realizamos naquilo ali, você pode ter certeza que não vai ser bem feito. Tudo que nós não fazemos com amor total, não fica uma coisa bem feita. Nós sempre estaremos simplesmente, como diz a expressão, enchendo linguiça. Por dentro nós vamos saber que nós estamos fazendo aquilo ali simplesmente para poder mostrar para os outros que nós fazemos muitas coisas, que nós estamos envolvidos, mas por dentro de nós mesmos, nós sabemos que aquilo não é o desejo do nosso coração. Então, conhecer o nosso propósito simplifica a nossa vida. A terceira coisa que nós precisamos conhecer para viver uma vida dirigida por propósito é: conhecer seu propósito ajuda a estabelecer prioridades. Isso aqui é muito importante. Nós estamos vivendo no século XXI e hoje tudo é corrido, tudo é a jato. As comunicações, elas são a jatos, você conversa com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, principalmente através do smartphone. Hoje em dia, ninguém está se preocupando em comprar notebook. Hoje, o que mais se vende são smartphones, porque as pessoas querem ter acesso à informação assim, no estalar de dedos, no piscar de olhos. Ninguém tem paciência de esperar 30 segundos para poder uma página se abrir. Se uma página demora 30 segundos, é motivo da pessoa ficar irritada e até quebrar o celular, bater no celular ou no notebook. Então, conhecer o seu propósito ajuda a estabelecer prioridades. E o que é prioridades na sua vida? Talvez aquilo que você está dando prioridade na sua vida não é o que Deus quer que seja prioridade na sua vida. E a primeira prioridade que nós temos que ter em nossa vida é o quê? É a nossa comunhão com Deus e com nossos irmãos, cuidar da nossa esposa, você que é mulher, cuidar do seu marido, dos seus filhos. Não é ficar se matando para trabalhar e esquecer de brincar com seu filho, com a sua filha, de estar tendo um momento de intimidade com a sua esposa, passear com a sua esposa, com seus pais, com seus amigos. Então, pense bem, você tem que ter prioridade. E a primeira prioridade é saber quais que são os propósitos para a sua vida. É ter comunhão com Deus. A primeira prioridade nossa ao acordar é ter um momento de comunhão com Deus. A quarta coisa que precisamos conhecer para que nós possamos entender o propósito da nossa vida. Conhecer seu propósito traz motivação. Então vocês podem perceber que uma coisa leva a outra, estão totalmente ligadas, não estão simplesmente interligadas. Porque muitas vezes as coisas estão interligadas, mas nesse caso aqui são coisas totalmente ligadas. Por quê? Se você
tem uma vida dirigida por propósitos, você vai estabelecer prioridades. Quando você tem prioridades, você faz aquilo que te motiva. E aquilo que te motiva, que está dentro dos propósitos de Deus, isso vai o que fazer na sua vida? Você vai ficar uma pessoa desmotivada? Não. Pelo contrário, você não vai se cansar. Você pode saber, você que está vendo esse vídeo e assistiu até agora, que Deus abençoe você, que você possa compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho. Se você faz aquilo que você mais gosta, você simplesmente não vê o tempo passar. E quando nós temos prioridade para aquilo que são os propósitos de Deus na nossa vida, nós trabalhamos na obra de Deus, nós temos uma vida de comunhão com Deus e nós não cansamos, não fica aquela coisa cansativa, não fica aquela coisa feita de qualquer maneira, sem amor. E não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós o amemos e busquemos de todo o nosso coração. E não simplesmente por uma questão religiosa, por obrigação, por descarrego de consciência. E a última coisa para nós entendermos é o seguinte: conhecer o seu propósito irá prepará-lo para a eternidade. Nós temos que entender que existe uma eternidade, e essa eternidade ela pode ser tanto feliz e abençoada como triste e sofredora. Nós temos que ter uma íntima comunhão com Deus. Nós temos que entender o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz. Nós temos que entender que esse sacrifício ele foi para pagar um preço, que esse sacrifício ele não foi em vão, e que nada que venhamos a fazer vai suprir e vai tomar o lugar do sacrifício de Cristo. Então nós temos que entender que conhecer o seu propósito irá preparar você para a eternidade. Tá bom? Então, finalizando aqui, nós vamos estar finalizando esse terceiro dia. Vamos lá, pensando sobre o meu propósito. Um tema para reflexão: viver com um propósito é o caminho para a paz. Se você quer ter paz na sua vida, procure conhecer os propósitos de Deus para a sua vida e você terá paz. Essa é a frase para o nosso tema para reflexão. E um versículo para memorizar: Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Isaías capítulo 26, versículo 3. Nova tradução na linguagem de hoje. É a versão utilizada nesse versículo. E aqui nós temos uma pergunta para meditar. Vamos lá. A opinião de minha família e de meus amigos é a força que dirige minha vida? É a primeira pergunta. São duas perguntas em uma. A opinião de minha família e de meus amigos é a força que dirige minha vida? Que força quero que dirija minha vida? Então, a opinião da sua família, de seus amigos, é o que te dá força para dirigir a sua vida? Se for algo positivo, que bom. Mas se for algo negativo, como nós colocamos ali, você precisa parar com tudo e dar prioridade para Deus e para os propósitos de Deus para a sua vida. E nesse estudo que nós fizemos hoje, nessa reflexão, você aprendeu juntamente comigo o que nós devemos fazer para conhecer os propósitos de Deus, para que nós possamos ser dirigidos por propósitos que Deus deixou para a nossa vida. E aí vem a segunda pergunta: que força quero que dirija minha vida? Eu vou responder por mim mesmo. Eu quero que a minha vida ela seja dirigida pela força que vem de Deus. Eu quero ser dirigido pelos propósitos que Deus tem para a minha vida. Por quê? Eu sei muito bem que se eu andar
e se eu for dirigido pelos propósitos que Deus tem para a minha vida, eu serei bem-sucedido, eu terei paz, eu serei feliz, eu terei motivação, eu darei frutos e frutos de abundância, porque Deus estará fazendo a multiplicação na minha vida. Eu estarei andando dentro da vontade e propósito de Deus, e não dentro da minha vontade, que é egoísta, dentro da nossa vontade, que é egoísta e é errada. Deus, como Ele é o nosso Criador, Ele sabe, Ele é onisciente, Ele sabe o que é melhor para nós, Ele sabe no que nós seremos felizes e no que seremos prósperos. Então, fica essa reflexão para o nosso dia. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu ministério. Mais uma vez eu peço a você, se você não é inscrito, por favor, se inscreva, entre em contato comigo, converse comigo, mande a sua mensagem, mande a sua sugestão. Vamos juntos viver uma vida com propósito. E até o próximo vídeo com o dia 4, em nome de Jesus. Amém.